Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais um episódio aqui do Comando Talks, o podcast da Comando News. Hoje voltando a falar sobre corrida de rua. Faz um tempo que a gente não conversa aqui. Eu já estava para marcar faz tempo já para conversar com o Daniel Valeschi, né? Ele é da 360, né? Esportes. Isso mesmo. É, isso né? mesmo. E vários eventos esse ano. Ele vai falar sobre os eventos que eles vão promover esse ano e também vamos falar sobre esse cenário atual das corridas de rua, que cada vez mais movimentam as pessoas. Esse ano eu vi, Daniel, tem algumas amigas minhas e amigos que nunca correram e começaram, não, eu quero participar. O movimento não para, né? Impressionante, assim, né? Primeiro, seja bem-vindo aí mais uma vez. Obrigado, Ângelo, né? Mais uma vez a gente estar aí, né? Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, né? E é isso aí, a gente vê aí um mercado aí de corrida de rua, né? Esse mercado mais voltado para a saúde, para o bem-estar, aumentando, né? A gente tem aí a perspectiva, né? Que 2000 seja um ano ainda melhor, 2025 foi um ano muito bom, né? E 2026 e 27 aí continue crescendo aí o número de corredores, né? O número de novos corredores que iniciam na atividade e, consequentemente, esses corredores acabam também migrando aí para as corridas de rua, não só as corridas de rua, mas hoje aí para o triatlon, para as provas de bike e corrida também. E vocês lá, também fazem, além das corridas, tem outros eventos também ligados ao esporte também? Como é que é? Tem. A gente tem eventos aí de caminhada, né? Caminhadas aí de longas distâncias, né? Que a gente chama. Então a gente tem a caminhada na Graciosa, a gente tem o Curitiba Vista Pé que a gente faz aqui na cidade. A gente tem a Ultra Praia Paraná, que tem o ciclismo, que tem o duatlon também, né? Junto, né? Como modalidades junto com a corrida. Então o nosso foco maior é a corrida, né? Mas a gente trabalha também aí com outras modalidades. Você falou da pé por Curitiba, como é que é o esquema aí? Como é que é Então, que é essa ideia? Agora eu fiquei curioso. O Curitiba Vista Pé, ele começou na pandemia quando a gente abriu a empresa. Então, foi o nosso primeiro projeto. Então, são caminhadas guiadas, né? Em torno de 20 a 25 quilômetros cada percurso, onde a gente leva uma historiadora junto, e a gente roteiriza, né? Então a gente fez, por exemplo, os parques de Curitiba, fizemos a caminhada no trilho do trem, saindo lá do alto da Anita Garibaldi, né? E chegando aqui dentro do museu ferroviário, dentro do estação. Fizemos a rota italiana, fizemos os relógios antigos. Fizemos no aniversário de Curitiba em 2024, a gente fez uma maratona caminhando na cidade, caminhando pelo percurso do ônibus de turismo. Que legal. Então foram 42 quilômetros, a gente saiu às 6 da manhã no Parque Barigui e terminamos ali no Bosque do Papa, era quase 5 horas da tarde. Então foi uma caminhada longa, assim, sabe? Mas legal. Claro, tem as paradas, vão nos lugares, mas a pessoa tem que ter, assim, tem que ter uma disposição legal também, né, para estar ali, né? Porque são 42 andando, né? Mas é 42, né? Nesses eventos a gente sempre a gente tem uma estrutura que caminha. Então a gente tem os bombeiros, os socorristas. Como se fosse uma prova, como se fosse uma prova, isso mesmo. E a gente tem a van de apoio, entende? Então você não precisa caminhar os 42. Claro que dentro ali de um evento desse que a gente atende 60, 70 pessoas que participam desse evento, entre 20 e 30 pessoas, elas vão caminhar os 42 quilômetros. Mas tem muita gente que, entre um ponto turístico e outro, ela sobe na van e faz um percurso com a van, descansa, tem água, tem frutas, tem tudo isso, e depois volta a caminhar. Então, é tranquilo. Então, é para todo mundo. Que legal! Eu sabia eu nem sabia desse evento, que é interessantíssimo, assim, né? E assim, em paralelo com o Curitiba Vista Pé, a gente tem o Paraná Vista Pé, entende? Então a gente vai ter agora em março a subida. Então a gente tem uma caminhada que a gente vem com o ônibus, fica aqui no alto, perto aqui do Viaduto dos Padres, e a gente vai descer, né? Já é a segunda vez que a gente vai fazer esse evento. A gente desce a estrada da Inhanha, sentido Morretes,
né? Então faz uma caminhada até Morretes. Aí em Morretes o pessoal tem 2 horas livre para poder jantar, essas coisas. A gente começa o evento logo depois do almoço. Então esse período da tarde a gente faz essa descida da Inhanha, vai seguindo o rio, Pô, que legal. né? E chega em Morretes, tá? Aí o pessoal descansa em Morretes. Tem um tempo para jantar, quem quiser conhecer a cidade. E daí o ônibus leva nós até Porto de Cima. E de Porto de Cima a gente sobe a Estrada da Graciosa à noite, Uhum. né? Então, ano passado a gente chegou no alto e fez aquele trecho de 3 quilômetros da estrada original, que é no meio da mata. A gente terminou, era 1h30 da manhã. Então, Que legal. sabe, são eventos assim diferentes e legais. É, uma forma de conhecer mais, né, a história da cidade, de Curitiba, e também estar cuidando da saúde, né, em movimento. Pô, isso é bem legal, assim, essa Aham. iniciativa, né? Aproveitando essa questão que você falou do litoral e tudo, eu tô com a camiseta aqui da Da- maratona do litoral do ano passado e você desse ano já, né? E a gente esse ano mais uma vez vai se repetir a prova. Foi uma novidade ano passado. Uhum. Muita gente curiosa para entender, por mais que você visse lá o trajeto, você fica pensando como é que vai ser, né? Eu fiz, né, a maratona, Aham. foi a melhor maratona, assim, sensação que eu fiz. Uhum. Claro, é plano, né? Bacana, tudo, mas por estar no litoral, assim, né? Então, Não, isso mesmo. A Maratona do Litoral é, foi um projeto aí que a gente teve em 4 cabeças pensantes, né? Eu e a Karina pela Esportes ah, 360, a Melissa e o Ale, né? O Alexandre é, da loja um Procorrer, abraço para os dois também, né? né? Então a gente entra como o executor da prova, organizador, realizador, e a Procorrer como o grande incentivador, o grande patrocinador da prova, né? Para que a gente possa também viabilizar esse evento, sabe? Então, todo mundo é super importante, né? Nessa organização, né, para a gente poder entregar uma prova de qualidade, um evento legal. E eu acho que assim, era uma prova que a gente esperava no passado atender, por ser a primeira, né, um evento um pouco menor, atender ali 3.000 pessoas, né, e a gente já teve 4.800 inscritos, tivemos 4.200 concluintes, né, porque muita gente faz a inscrição, não Não vai, vai, ou às tem vezes não tudo isso. termina, ou só retira o kit, alguma coisa, mas já foram 4.200 concluintes, mais de 400 atletas na maratona, né, nos 42 quilômetros. É, em termos absoluto, a porcentagem de atletas que fez a prova sub 3, né, que tem algumas pesquisas, ela já entra como sendo uma das mais rápidas do Brasil, né? Ó, Ela geralmente ainda não entra nesses, porque foi uma primeira etapa, teve poucos concluintes, sim. né? Mas assim, esse ano a gente já tem a novidade do desafio do Guará, né? Então o desafio do Guará a gente vai ter as provas no sábado e no domingo, Uhum. né? Então a gente já divide um pouco mais, né? Para deixar o domingo para a maratona e para meia maratona pura, né? Uhum. Ah, vai ser a meia e maratona no No domingo. domingo. E Aham. no sábado acontece o 5 e o 10. Uhum. Tá? Isso Então, até é legal, desculpa eu cortar, né? Mas é que eu lembrei, aham. é que é legal que isso faz com que o clima né, do evento Uhum. seja mais, fica mantido mais tempo, né? E- É uma coisa que acontece na Maratona do Rio, você vê lá que o evento Uhum. vai sábado, domingo, a gente vê, Aham. e isso faz com que movimente, né? Assim, Não, isso mesmo, essa é a ideia. Então, é a ideia de no sábado a gente ter uma caminhada, você ter uma prova infantil no meio da tarde, né? Sabe, sem atropelo, que se possa pôr as crianças, fazer um evento legal para eles. Depois você faz uma prova de 5 quilômetros, só a prova de 5, ela começa, ela termina, para depois começar a prova de 10, né? Para depois no outro dia ter a maratona e a meia maratona. Então, assim, você acaba limpando mais a arena, deixando mais clean, e tirando e deixando, né, o pessoal da maratona e da meia maratona, né? é legal isso até assim, a gente vê, né?
às vezes o cara que é meio iniciante, assim, ele... até com motivação, né? Porque muitas vezes você vê o cara da maratona, você vê o cara né, num outro nível já, você fala assim, puta, né, você tá junto ali e não é a tua motivação é com aquele teu grupo lá e é legal isso, você valorizar esses grupos, né? Até para valorizar bastante o negócio das longas distâncias e do pessoal que, né, que está começando e que está numa distância menor. Acho que isso é válido. E pelo projeto todo de ter um evento final de semana praticamente tomado, né? Sim. E assim, o pessoal que está começando, por exemplo, o pessoal que faz o 5 e o 10 e não vai fazer maratona, ele já tem a sua prova no sábado e ele pode curtir, né? Sim. Então, ele pode sair à noite e jantar, às vezes ficar até um pouquinho mais tarde. Exato. Para acordar tranquilo no outro dia para vir assistir a prova. Claro. E né? Você até uma staff, né? De ajudar quem está lá. De repente tem muita gente que faz isso, às vezes né, alguém da família que corre junto. E é legal também isso, o lance da maratona ser depois, porque assim, você falou da questão do sábado, pro maratonista, ele tem que ter é bom que ele chegue que ele consiga no final de semana ter um dia lá para dar chegar, ficar descansado, né, para no domingo largar, né? E já os 5, 10 você consegue ali, de certa maneira, fazer, né, tranquilamente, mas a maratona e a meia você tem que ter mais né, um respeito ao teu corpo ali, né, maior. Teu corpo. E aí, quem quiser se desafiar, tem o desafio. Como é o desafio? É fazer... O desafio é que você faça 2 provas, uma no sábado, outra no domingo. Pô, eu acho que eu vou fazer isso. Pode ser um 10, um 21, assim? Não, pode ser o 10 e o 21, o 5 e o 21, ou 5 e 42 e 10... E o 10 e 42. E você sabe que a ideia do desafio foi assim... nesse ano de 2025, na primeira etapa, no sábado à tarde, o que aconteceu? A orla ali de Caiobá e Matinhos, ali o percurso da prova, estava cheio de corredores. Cara, os caras saem soltar as pernas, fazer um trotezinho leve, né? E por que não colocar esse trotezinho já como uma prova, né? Porque é bem no horário que é finalzinho da tarde, ali é o horário que a gente vai fazer as provas. Então, assim, já colocar... final da tarde isso daí. Então o 5 e o 10 é no final da tarde. O 5 vai sair às 5 da tarde. Pô, isso é legal, não sabia dessa. Esse é mais um atrativo, porque, por exemplo, lá no Rio, na maratona não, é de manhã, né? Tanto no primeiro dia como no segundo. Então, eu não sabia dessa. Então, é no final da tarde. É no final da tarde. Então, às 4 da tarde, a gente começa com a corrida infantil. Terminou a corrida infantil, às 17 horas... a gente larga os 5 quilômetros. Então, ele tem 1h30 para você fazer os 5. E aí, 6h30, a gente larga o 10. Entende? Então, os 5 e o 10, ano passado, a gente fez um percurso por fora, mas esse ano, o 5 e o 10, ele vai ser totalmente na orla. Vai ir e voltar, né? Sim, vai. Vai ser uma ida e volta na orla, ali de Caiobá. O 10 ele passa um pouco, né? Então ele chega ali no Pico de Matinhos, ele dá a volta no pico, segue um pouquinho mais para frente ali em Praia Grande, perto ali onde tem os eventos ali de Matinhos ali, e daí volta pela orla, né? Então vai ser uma prova mais light, mais tranquila. Isso é legal também, porque, claro, ano passado já estava dessa forma que tá ali, eles revitalizaram toda a orla ali, né? Para quem não conhece, Matinhos ali, tem vários balneários e para lá da Pedra não tinha essa estrutura que tem hoje, né, Daniel? Assim que foi feita nesses últimos anos. Então, ano passado até surpreendeu muita gente que já estava, né? Já estava a prova passou para o outro lado lá, nessa estrutura nova que está... E é legal porque daí agora valoriza até essa região, né? Porque muitas vezes a gente nem imaginava chegar a fazer uma prova lá e passando para lá, entendeu? Passando da Pedra para lá, né? Dos balneários ali, que eles falam Praia Grande ali, né? E tal. Isso mesmo. Então, agora com a orla revitalizada, tá normal, a prova ela segue até a divisa lá com Praia de Leste, né? E outro atrativo que a gente já vai ter nesse ano é a ponte de Guaratuba, Porque, assim, até ano passado, ficava muito difícil o pessoal se hospedar em Guaratuba e vir para Caiobá para fazer a prova, porque o ferryboat de manhã
às vezes... Você tem medo de perder, você tem medo de né? perder o horário, né? Então, sim. agora não, né? Então, essa semana a gente já teve uma reunião, né, com a secretária de Turismo e de Esportes de Guaratuba, né? Então, essa semana a gente já vai divulgar uma lista de hotéis e pousadas em Guaratuba, porque uma das dificuldades da prova no ano passado foi hospedagem, Sim. né? Porque o pessoal tinha receio de ficar em Guaratuba. O final de semana ali fora de temporada, muitos veranistas não abrem, por exemplo, Sim. a casa para um Airbnb ou para alugar para um dia, entende? Talvez também é porque não há essa cultura ainda, né? Não Agora há. acho que esse ano já Pode ser vai ter a segunda edição da Maratona Litoral, vai ter a Maratona Internacional lá também, né? Então, quer dizer, acho que está se criando uma cultura também de corridas ali, né? De grandes distâncias também, né? Isso, e é uma cultura de eventos, né? Sim, eventos, E assim, o litoral, fora de temporada, ele tem que sobreviver com eventos, não só com eventos esportivos, mas também com eventos esportivos. Então, a gente já tem há anos o circuito de triatlo, né, com o Luiz Irã. O Luiz Irã, inclusive, até achei interessante, eu fiz lá, eu fiz a virada lá, né? E o cara tava calor pra cacete. Pedi pro Luiz Irã lá, que tem que largar mais cedo no virada. Mas assim que aconteceu, eu achei legal, porque já foi a largada lá passando lá passa a Pedra de Matinhos, lá foi lá no... Sim. Já foi pro outro lado, já. Então, passa o Pico de Matinhos. Pico de Matinhos, aí tem uma estrutura lá, né, que tem lá um mirante ali, tem pra ver ali e tal. Então tá bem bacana, então quer dizer, já... Não, isso mesmo. Já outra... Né? Então, assim, é trazer eventos. Sim. Né? Então, eventos, né, já puxando esse gancho, a gente tem a maratona agora, e em setembro a gente tem a ultramaratona lá, que é uma prova de 65 quilômetros, que a gente sai do Guaraguaçu, passa por todos os balneários, né, aqui de Pontal do Paraná, e chega lá no Morro do Boi, né? Sim. É uma prova de 65. Então, trazer essa cultura e levar o pessoal, né? Sim. Conhecer mais aí o nosso litoral. Sim, daí eu vi até que, inclusive, vocês estavam, né? Agora na temporada, vocês estiveram lá, né? Fazendo uns treinos lá né, com o pessoal da Procorrer. Vocês estavam lá fazendo alguma coisa assim, né? Estivemos, e a gente teve agora já uma corrida lá também, né? É uma corrida do Mais Verão, Sim. né? Em parceria com a Rede Massa lá, eles estavam com a arena montada. Então é verdade. Então a gente teve a corrida agora, né? Abrimos aí o calendário, né, nosso com a prova lá em Caiobá. Sim, legal. E assim, a gente vê como modificou, né? Agora tá. Até inclusive assim, tava vendo que você falou da questão da hoteleira, assim, né, das pessoas. Eu vi que a gente tava bem distante da prova, né? Porque às vezes por não ter a ponte, às vezes estava mais longe né? Lá em Matinhos, lá para frente, e não conseguindo lugar para ficar, assim, né? E para quem fazer maratona, geralmente não é legal chegar lá e já, vamos fazer aí, né? Tem que dar uma... levar a família, às vezes o cara que vai levar... Movimenta todo o negócio, né? Todo movimenta, né? Movimenta bastante, assim. Inclusive, assim, a Associação Comercial, como foi o primeiro evento, se surpreendeu, né? Com o movimento que gerou a prova, né? Porque foram 4.800 atletas inscritos, só que né? Você traz a família, traz amigos, vem todo mundo. Então, gerou um público muito grande fora da temporada, né? Então, gerou um público no final de semana onde o pessoal não estava esperando tanta gente, né? Então, foi, assim, uma surpresa positiva, assim, para todo mundo da cidade, sabe? Então, sim. Aquele clima de maratona mesmo. Você ia depois na rua, lá em Matinhos mesmo, todo mundo com a camisa, né? Maratona, turistando mesmo, né? Assim, eu vou sempre lá, né? Mas quem não, geralmente vai... Tem muita gente que nem vai, né? Teve de fora, gente de fora que participou,
dessa primeira edição, assim? Tivemos bastante atletas de fora, tivemos os quenianos, né? Então a gente teve a presença aí acho que foram 7 quenianos, entre homens e mulheres, alguns na meia maratona, outros na maratona, bastante gente de fora do estado, né? Nessa primeira edição veio muita gente de Santa Catarina e assim, do interior do Paraná em peso. Tinha, em peso. E assim, a gente já está novamente hoje eu recebi já uma planilha lá do Papaléguas de Arapongas. Eu quero vir né? aqui. Então, o pessoal de Arapongas, de Irati, de Prudentópolis, Apucarana, já estão vindo em peso. Então, ano passado a gente teve, por exemplo, muitos atletas de Londrina, Maringá, Pato Branco, Cascavel. Então, a gente já vai ter de volta. E esse ano, como já é a segunda etapa, a gente já tem um pouquinho mais de visibilidade. A gente já está com um público razoável de fora do estado. Então, atletas de São Paulo, Rio, Minas e do Nordeste. Então, o pessoal já começa a enxergar mais a nossa prova, né? Então, pessoas que vêm para conseguir tempo, né? Porque é uma prova plana, é uma prova que acontece no inverno, numa temperatura agradável, né? Ao nível do mar, né? Então, são vários atrativos para trazer o pessoal para Maratona do Litoral. Sim, foi muito legal toda a sensação assim, de correr ali, fazer uma maratona ali. Fiquei pensando, né? Eu nunca imaginei, eu vou desde criança lá, né? Uhum. Desde a infância, eu nunca imaginei fazer uma maratona aqui, né? No litoral do Paraná, assim, mas e essa sensação foi diferente, assim, por isso, né? Por tudo. E eu achei, assim, mais, para quem nunca fez uma maratona litoral, ela é completamente diferente, assim, de correr numa cidade que não é litorânea, assim. É a minha sensação, porque o visual ele é bonito, mas ele é repetitivo. Então você tem que trabalhar bem tua cabeça para te ajudar, assim, né? Que é a mesma, assim, ela é legal, mas você vê a mesma coisa. É bonito, mas você fica vendo a mesma coisa, assim. Então você tem que trabalhar o mental ali, né? A gente tem uma reta ali e não tem jeito, né? Não tem o que fazer. Em qualquer litoral é isso. Vai mesmo. pro Rio é isso, vai pra... Entendeu? É uma reta de mais de 15 quilômetros que você vai e volta, né? Então... mas é legal pro mental, assim, é legal, assim. Outra que eu também fiz, também é do litoral, mas na ilha eu fiz uma vez também, um desafio lá, que era da Global Vita, da Butuca lá, né? Também era de você ficava rodando lá e tudo igual. Sim. E é assim, né? Mas é a experiência. E, Daniel, como é que você tem acompanhado, esse ano, como é que você está vendo esse cenário das corridas? A gente tem muita questão, assim, ainda que envolve, a gente estava até comentando que de horários de provas e coisas assim. Qual que é a preocupação principal hoje para organizar um evento? O que é mais difícil no teu ponto de vista? Que cada vez mais tem pessoas participando, né? Uhum. Ao mesmo tempo também é tudo muito rápido. A tecnologia, aconteceu alguma coisa, uma prova, já tá nas redes, né? Então, como é que vocês se preparam para esse tipo de situação, assim? Uhum. Eu acho que assim, para começar, hoje não é que é o mais difícil, mas é o mais burocrático. Primeiro são as liberações, né? Prefeitura, né? Você pegar aí os alvarás, né, para ter uma prova licenciada, né? Então é extremamente importante que você sempre tenha o apoio da cidade local, né? Então você precisa ter o apoio da cidade, o apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar, dos órgãos, né, de trânsito da cidade, né? Então esse é um ponto mais delicado, né? Hoje a gente tem muita prova, né? Não só em Curitiba, né? Hoje você pega cidades da região metropolitana, se você pegar hoje um calendário, o calendário de Curitiba hoje é saturado. Você tem corrida todo final de semana e mais de uma, né? Mais de uma corrida, tá? Mas se você pegar, vamos aqui na região metropolitana, pegue o calendário, por exemplo, de São José dos Pinhais, de Araucária, Campo Largo, Colombo.
porque você não fala, você tem a corrida na cidade, você tem a corrida trail, você tem as provas de bike, você tem as provas de duatlon, de triatlo, né? Então, assim, são muitas provas acontecendo ao mesmo tempo, né? Para nós, organizador, mesmo tendo um aumento muito grande no número de atletas participando dos eventos, a gente tem uma pulverização, né? Porque a gente tem corridas sociais, né? Que levam, né? Trazem algum mote social. Então, a corrida do hospital, é a corrida, por exemplo, dos deficientes visuais, de um ou de outro. Então, assim, você tem... então, acaba dividindo muito, né? Então, hoje, você tem que montar um evento e montar, assim, um evento que você possa convencer o atleta a vir participar do teu evento. Por que é que você quer que ele venha correr? O que é que tem de diferente hoje no teu evento? Entende? Por que ele vai vir no meu e não vai no teu? Exatamente. Entendeu? E esse é um desafio, né? Até, por exemplo, eu vejo assim... teve um tempo, a gente conversar das antigas da corrida, né? Então ele pode falar assim, não sei se você lembra quando começou, teve um tempo que tinha a track field e quando começou que era aquela que ia no Miller, que era lá no Miller, sim, as pessoas se inscreviam na prova por causa da camiseta, que era a melhor que tinha na época. Então era eu lembro daquilo assim, eu pego esse como exemplo assim, porque a pessoa nem sabia o que ela tava, o que ela ia enfrentar ou fazer lá, mas ela, não, o kit lá é incrível, então eu vou fazer essa. Ou não um kit, mas lá vai ter vai ter uma ativação depois de alguma coisa, sabe? Falaram que vai ter. Então, cara, é difícil que nem se pega. Tem do Atlético, o cara atleticano vai porque é do Atlético. Talvez sim, é um percurso que é lá até da Tomé Santos, né? Mas assim, é um percurso que é muito feito ali na região ali, né? Do Água Verde. Do Água Verde. Toda prova é aquilo ali. Mas aquela é do Atlético. Então, cara, tem que ter alguma coisa que te motive a estar ali, entendeu? É isso mesmo, tá? Então, hoje, o que a gente... muitas pessoas ainda hoje vão por causa do kit, né? Então, se você pegar, por exemplo, corridas de supermercados... de farmácias. São as... porque você às vezes paga uma inscrição e você tem um retorno, porque você ganha um sabonete, você ganha um desodorante, ganha uma bolacha, ganha bastante coisa, né? Então, você, além de correr, você sai, por exemplo, com uma sacola de produtos, né? De ativação da corrida. Hoje... a gente tem o circuito da Procorrer, o circuito está entrando no 2º ano, sim, né? Sim. E quando a gente foi projetar o circuito, a primeira ideia foi o seguinte: vamos escutar tudo que o corredor ele quer, quais são, né? O que ele pede nas redes sociais, o que ele quer, e vamos tentar fazer e vamos tentar colocar nesse circuito. Então a gente foi entrando nesse formato, a gente está no 3º ano do circuito, há 2 anos agora a gente já tem a parceria da Procorrer, temos a parceria da Mizuno, né? A Mizuno renovou o patrocínio com a gente para mais um ano, né? Ficaram muito felizes com a participação do ano passado, né? Então a gente... então, o que a gente fez no circuito? Primeiro, uma distância única. Então, só 5 quilômetros. Os 5 quilômetros é uma prova de entrada, então é onde todo mundo participa. Apesar de o atleta que faz 10 quilômetros reclamar que só tem 5, mas ele faz 5. Entende? Ele pode... Ao contrário, é que talvez não vai ter, né? Os 5 às vezes não consegue fazer os 10, 10, mas o 10 consegue fazer os 5. Né? Apesar de muita gente dos 10 preferir não fazer nossa prova, então não faz. Sim, né? Mas hoje é possível isso. Não quer, tem outras opções, não quer, entendeu? Tem outras opções. Mas assim, então no circuito a gente tem as categorias de 5 em 5 anos, e esse ano com uma novidade, que em todas as categorias
premiação até o 5º colocado. Sim. Tá? Então, não só no geral, como nas categorias, a premiação vai até o 5º colocado. Isso independente, isso para o PCD, para o deficiente visual. Esse ano a gente entrou com a categoria dos autistas. Ah, legal. Né? Então, temos os transplantados. Né? Também categoria? Tem categoria também. Né? E assim, a gente foi trazendo o que o pessoal foi pedindo, né? A gente tem categoria de 5 em 5 anos até 85 mais, premiação com troféu a partir de 8 anos, né? Para incentivar e fomentar também. Hoje a gente tem criança aí de 10, 11 anos aí que tá correndo com pace de 3 e pouquinho aí, sabe? E corre super bem, né? A gente teve a Gabi ano passado ganhando aí uma prova e estava fora da categoria, não poderia ter corrido aquela distância. Esse ano, a Gabi da CR, ela vai fazer 14 anos, já está inscrito na Elite. Então, no sábado, ela já vai fazer no sábado Elite já. Já vai participar da Elite, sabe? Então, tem tempo já para Elite. Que é uma outra novidade que a gente entrou desde o ano passado, com a categoria Elite. Né? A categoria Elite é assim, para aquele corredor que realmente, que é o cara que treina, que se destaca nas provas, muitas vezes ele é profissional, ganha alguma coisa com a corrida, né? Participa por causa de premiações, tudo. Então, a gente dá oportunidade ali para, né, ele poder se aquecer um pouco melhor, ter um espaço melhor ali para ele entrar. E assim, essa nossa elite de sábado, a gente está com mais de 40 atletas. Né? Então, é bastante gente, sabe? E temos atletas elite de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e até do Nordeste aí, vindo para correr aí a nossa prova. E quantas etapas que vão ser? São 5 etapas. Né? Com uma premiação de 150 mil no circuito inteiro. Eu vi né? lá. Então, são 10 mil por etapas, né? Que a gente faz a premiação. Né? Na etapa final dobra, então a gente tem uma etapa com os ganhadores, que esse ano vão ser os 10 melhores por categoria, aí dobra, né? São 7 pares de tênis Mizuno de premiação por etapa também, tá? E é isso, é uma festa, né? A gente tem os atletas de elite, tem o pessoal da categoria, o pessoal participa do circuito, tem premiação para as equipes, né? Quem leva mais gente lá no final. Então, assim, a gente a gente vai escutando todo mundo e vai tentando cada ano agregar novidades aí no circuito. Sim, e essa questão que você falou até da distância, de ser 5, é legal. Por um lado, porque sim, o cara sabe que ali, se ele fizer as etapas todas, ele vai correr aquilo, né, aquela distância e é feito para isso. Então, né? E você sabe, num primeiro momento, por que eu queria uma distância só? Porque, assim, a agenda da organização, em qualquer prova, você abre as inscrições, aí você é da mesma categoria que eu. E nós dois somos atletas de ponta. Só que eu sempre chego em primeiro, você sempre chega em segundo. Então, o que você faz? Se liga na organização, vai atrás, descobre. Pô, o Daniel vai correr 5. Então, se ele vai correr 5, eu vou pro 10. O 10, Porque daí ele ganha no 5, eu ganho no 10. Então, a principal ideia do circuito é que todo mundo compita entre si na sua categoria, na sua idade. Então, a gente está dando oportunidade para todo mundo. São circuitos de 5 em 5 anos. Como diz a regra, como está lá na CBAT, tudo, para as corridas de rua. Então, assim, então é único. Então, não tem como você fugir. Entende? A gente vai ter que competir junto e disputar a mesma prova. É interessante isso. E eu acho que ela vem muito dessa... Ali porque a Procorrer, né? Ela tem essa característica, para quem não conhece, né?
sempre está movimentando, ela está há mais de 20, acho que 30 anos, né? Fez, né? 25 anos, 20 anos. 20, Tem 30. mais de 25. Por aí. Fez agora um aniversário. Fez, aí acho que quase 30 anos. Acho que foi 30 anos, por aí. Mas então sempre inovando, né? Porque veja, antes era Iron Man, né? Lembra? Uhum. A loja para correr era Iron Man, lembra? Lembro. E participava das corridas que a gente fazia inscrição no bilhetinho lá, né? Exatamente. Isso mesmo. Então, assim, para quem não sabe, quem não entende que não é aqui de Curitiba, é uma loja, né, que tem de artigos esportivos que é ligado à corrida, a esportes, também acho que a corrida só, né? O ciclismo também tem coisas lá, né? Também. Era uma loja corrida, especializada, né? Em corrida. É corrida e tem, né? Corrida também, trail, também tem bastante coisa lá, né? Tem. E vai aqui, né? Já que a gente falou na loja, né? Deixa eu já aproveitar e agradecer, né? Agradecer ao Ale, a Melissa, a Camila, todos os vendedores lá da Procorrer, que o pessoal lá é muito nota 10, né? Sim. E a gente nos abraçaram, né? A gente chegou com uma proposta alguns anos atrás, né? Oferecemos para ele o nosso produto de corridas, eles aceitaram, e eu acho que assim a gente teve assim uma sinergia muito boa, né? Então a gente segue ali com uma parceria. Uma parceria assim muito honesta e muito aberta, assim, sabe? Onde tem diálogo, onde a gente antes de colocar uma prova, antes de tomar alguma decisão, a gente vai lá, conversa com eles, né? Olha, o que vocês acham? O que é melhor, né? E a gente vai decidindo agora no circuito Procorrer. A gente entra esse ano, que foi uma das novidades, são as provas trail, né? Então a gente vai ter a terceira e a quarta etapa, uma etapa vai ser cross e a outra etapa vai ser mais trail, né? Então a terceira etapa, a segunda etapa do circuito, ela vai acontecer no dia 10 de maio, né? Que é o domingo, Dia das Mães, em Curitiba, e na semana que vem a gente já vai abrir e divulgar. Vai ser uma prova bem legal aí, que na semana que vem a gente vai... novidades aí. Uma novidade aí que a gente ainda não vai abrir, mas... vai ser legal. Vai ser bem legal. A prova do Dia das Mães, alguma coisa vem, né? Já vem com novidade, né? Vem alguma coisa bem legal. E aí a gente vai ter uma etapa que é no dia 21 de junho, que a princípio acontece lá na Estância Ouro Fino. Opa, né? Daí... Então já é uma prova trail. E a quarta etapa é uma etapa que vai acontecer aqui em Piraquara, tá? Que é o Festival Mata Atlântica Eco Festival que tem, né? E a gente vai colocar a prova junto ali no evento. Então, essa outra questão também, né? Assim, cada vez mais está... ali acho que uma mudança, teve muita transição, né, Daniel? Eu não sou assim, faço alguma coisa de trail, mas eu vejo muita gente que foi pro trail, né? E que esse mercado também cresceu muito, né? Assim, esse foi outro mercado também que, impressionante, assim, né? E eu te digo que tem o trail, mas eu te digo que tem uma corrida que ainda não está sendo muito explorada, que a gente gostaria e vai trabalhar mais, que é a cross country, que, né, você ir, você não precisa ir para o trail, para a trilha, porque a trilha, quando a gente fala trail e você pega, a gente tem agora vai ter acho que tem uma etapa do Brasileiro que vai acontecer lá aqui em Quatro Barras, aqui esse final de semana. O trail, o subir morro, tudo. Às vezes o corredor ele tem um pouco de receio. Eu não gosto, entendeu? Mas você trazer, por exemplo, um cross country, que é você correr numa estrada de chão. Isso é legal. Você não precisa ter muita subida, sim, entende? Um bom exemplo disso, lembra não existe, né? Não tem mais o Circuito das Nascentes. Era isso, né? Misturava tudo, assim, né? Era isso mesmo. Não era trail, aquilo lá era cross, né? Ali que passava por... uma prova cross, isso mesmo. Eu lembro que ali é bem possível fazer, tranquilo, assim. E é bem legal, assim, de fazer, inclusive. Isso, e eu te digo
que hoje o mercado está levando também para isso, porque cada vez mais a gente precisa sair da cidade. E sair da cidade é buscar novas alternativas, Sim, entende? Então são corridas, por exemplo, em Campo Magro, né? Em sim. Campo Largo, ali para trás, ali na região ali perto da represa do Passaúna. Então são estradões de terra, Colombo tem bastante, né? Próprio Guaratuba agora a gente foi, né? A Guaratuba. gente deve fazer para os próximos anos aí alguns projetos também voltados aí para esse tipo aí de prova. E uma coisa que me chamou, você falou até, fiquei pensando, né? Esse negócio das pessoas irem para as provas e procurarem sair da cidade e tal, né? Cara, uma coisa que me impressiona, é uma coisa, assim, toda vez, qualquer lugar, seja onde for, assim, que eu tenha feito uma corrida ou aqui, É. assim, eu penso, não é quando tá chovendo um monte, né? A galera vai desistir, não é possível, né, que vá. E assim, como é incrível como os corredores chegam cedo nos locais de evento, né? Como lota, assim, né? Da onde que surge tanta gente, assim? Fica pensando, da onde que vem tanto... Não é impressionante isso? Você, como organizador, está olhando lá, está montando as coisas lá, preparando, de repente, aquela multidão, assim, né? Sim, não, e o pessoal vem, né? Vai, não tem resistência, Então, assim, né? tem. E você pega, por exemplo, como eventos, a gente tem o Desafio das Águas, que é a 12 horas, que é a prova de revezamento Sim, aqui no Parque das Águas, que o pessoal fica a madrugada inteira e fica lá. correndo, né? Uhum. Revezando, tem os atletas lá que fazem os 100 km, os 50, as 12 horas. Mas assim, como você vê as pessoas, sabe? É uma prova que o pessoal leva a barraca, o pessoal leva a Faz tudo churrasqueira, lá. sabe? E faz mesa, e compra pizza, sabe? Cara, e é uma festa, sabe, cara? É uma coisa tão legal. E você passa ali uma madrugada inteira, né? Você vira, né? Você vira à noite até às 7 horas da manhã. E quando você vê, acabou a prova. Cara, passa rapidinho, assim, sabe? E uma festa, cara, que é impressionante, uma energia, assim, dos corredores, sabe? Que é uma coisa muito legal, assim. Isso é mais ou menos que nem. É claro que é diferente um pouco, mas é parecido com os caras também do automobilismo, né? Em autódromo também a pessoa fica, faz tudo lá e vive lá. Eu sei, teve um tempo que eu fiz assessoria de imprensa para Red Bull, para Wings for Life, sabe? A corrida lá Sim. sem chegar, ninguém chega. Eu fiz também. Cara, é uma loucura também. Que vinha gente, assim, lá essa corrida não é só de corredor, né? Aham. Ela reúne pessoas aleatórias, assim, então, mas tinha lá, eu fui para Brasília fazer lá. Cara, os caras fazendo churrasquinho lá, fazendo Uhum. Lá no Planalto, sabe, lá no... E daí você acaba mudando um pouco a concepção de lazer, Sim, porque acaba se tornando um evento de lazer, entende? Por exemplo, você vai para a maratona do litoral, cara, você faz uma excursão, você vai com a família, você vai curtir a praia, na 12 horas você fica no parque e bate papo, e os amigos também estão lá, entende? Então você não precisa é, ir para uma balada, passar a noite inteira. Hoje em dia, tem até vários encontros, o pessoal acha namorada, sim, tem. no É o novo relacionamento. date, novo encontro aí, né? Sim, E é entende? porque mudou o perfil também. Você vê cada vez. E outra, talvez você que é organizador, talvez perceba esse movimento. Tem muitos jovens, né? Muita gente nova que dá desde cedo. Que você falou da menina com 14 anos, 13 anos, 14, muita gente nova buscando a corrida já como estilo de vida e mudando esse negócio de balada. Tipo, eu vejo muita gente nisso também, diferente de outras épocas que a pessoal assim até começou mais tarde, muitas vezes quem não é atleta, né? Começou mais tarde porque nunca fiz nada e tal. Essa geração de agora Uhum, já uhum. vê de outra forma, né? O que eu vejo é assim, você pega hoje atletas, por exemplo, que estão aqui na casa entre 50 e 60 anos, são atletas que começaram há 10 anos, que começaram há 5 anos, que começaram tarde, né? Então, até algumas gerações atrás, o pessoal ali com até os 30 anos não fazia nada, né?
pessoal ia para a faculdade e começar a trabalhar, e depois que está com a vida tranquila, Começar que está a pensar, né, em com os alguma filhos coisa. grandes, você começa, opa, agora eu tenho que achar alguma coisa para eu fazer, começar a correr. Então hoje você vê grandes corredores, homens, mulheres aí de 50 e poucos anos, que fazem ultras, que fazem maratonas e correm super bem, que começaram, eu comecei há 5 anos, eu comecei há 10 anos, há 15 anos, mas começou com 50, com 48, com 45. Esse era o normal, você começar mais velho. Hoje em dia, não. Então, agora está se criando uma nova geração. Então, está se criando uma geração de atletas de 14, 15, de 20, de 25 anos, que vão perdurar por muito tempo, que vão correr durante toda a sua vida, ou grande parte da vida, né? Legal, é um perfil, tá acontecendo bastante, né, disso, assim. E quando você montou tua empresa lá, né, de eventos esportivos e tal, faz quanto tempo que você tá com a empresa? Quanto tempo que você tá com ela? A gente abriu empresa em 2020. Foi na pandemia ali, né? Início da pandemia, E como é que você via esse mercado, quando você entrou, e como é que você observa agora esse mercado, assim? Como é que você imaginava que e como é que tá hoje, assim? Tipo, quando você chegou lá, você conhecia já, claro, mas para explicar por que você resolveu, né, começar eu antes da pandemia, eu estava na coordenação geral ali da prefeitura, das provas. Sim. Da prefeitura, e o pós-pandemia mudou. Primeiro mudou a característica de você fazer a inscrição no evento. Então, tirando essas provas que as inscrições esgotam muito rápido, que acaba as inscrições, são limitadas, hoje em dia o pessoal deixa para fazer a inscrição muito em cima. É mesmo? Né? Então, hoje o forte das inscrições é 15 dias antes, né? A não ser provas que ou você faz... ou nunca mais, né? Ou nunca mais. A Maratona do entende? Rio, por exemplo. Então, foi uma mudança, né? E foi a entrada de novos corredores, né? Foi o boom. Então, as pessoas que passaram a pandemia vendo assim... Cara, eu preciso fazer alguma coisa, entende? Eu estou sedentário, eu sou uma pessoa de risco, né? Estou mais suscetível a ter, por exemplo, uma doença mais grave, né? Uma Covid, alguma coisa assim. Então, deu aquele clique, né? Então, as pessoas realmente, depois da pandemia, começou aquele boom de eventos. Então, ano a ano, aumentando o número de eventos, aumentando a forma, né, eventos diferentes, tudo. Então, é um mercado totalmente diferente do que era até 2019. E você, essa tua vida de atleta, como é que tá? Você hoje faz alguma... Tá fazendo? Faço. Consegue fazer por conta do tempo, assim, também de... A gente faz academia, faz uma musculação, corre. Mas, assim, eu fiz 4 maratonas aqui de Curitiba, a última em 2012, então faz bastante tempo. Faz um tempinho já. Eu tive uma lesão, né, no calcanhar aí que me judiou bastante, que demorou, fiquei aí quase 2 anos parado, não conseguia correr, tudo. Então, depois que eu voltei mais leve. Então, hoje, assim, eu não me cobro em fazer grandes distâncias, em correr rápido, né? Eu prefiro fazer um treino menor, diferente, às vezes com um pouco mais de qualidade, do que sair, correr 2, 3 horas, assim. Porque assim, fico pensando também, às vezes, deve dar aquela... Eu vejo, por exemplo, lá na Batel Run, né, do Laércio lá, né? E sempre tá fazendo a prova, né? Você chega a fazer alguma prova tua ou não conseguiu? Não dá tempo, não tem como? Não, então, eu já pensei e eu quero fazer uma prova minha, mas vamos ver. A cabeça às vezes fica pensando na organização. Não, mas é isso mesmo. Então, não tem jeito, né? Estamos planejando para isso. Exatamente. Né? Porque tem essa coisa. Uma vez, o exemplo que eu tenho, eu
eu sempre trabalhei com jornalismo, mas quando estava na época de maratona, eu sempre tentava, não vou me envolver com o trabalho para não misturar, né? Não conseguir ficar pensando. Só que 2017, falei que estava na Global Vita e eu queria fazer a maratona, mas eu pensei, puxa, cara, se eu fizer a maratona, eu vou ter que atender a imprensa aí, não vai rolar, né? E daí eu fiz os 10, mas eu fiquei nos 10 pensando o tempo todo, não adiantou, sabe? Assim, não, cara, daí... Aí você não curtiu a não prova. curti a prova, e daí eu ficava pensando, putz, se alguém chegar ali agora, né? Foi rapidinho, mas não é assim, né? Então é difícil separar. Então eu procuro separar eu, né, o profissional, do que eu. Porque senão, cara, você vai ficar pensando e daí não vai render. E hoje, se a gente for correr, a gente pega aí uma prova aí de um parceiro também para prestigiar, exatamente, né? não precisa, corre né? aí, Exatamente, né? Às vezes você vai correr, você pega aí uma prova para, né, para ir ver também como, Uhum. né, ver como que os outros estão organizando, o que estão fazendo, Sim. para você aprender um pouco, né? Sim. Agora vai ter o Iron, né? Sim. Na outra semana aí. Quem que tá trazendo o Iron? Quem que tá fazendo? Eu não sei quem que é. Tem a empresa lá que eu não tem sei a o ver com o nome. Marcelo Almeida lá, né? Também, né? Mas assim, vai ter o Iron aí e... cara, eu vou pegar minha bike, sair de casa, eu quero Vai fazer descer. o Iron, não? Não vou fazer. Eu quero descer lá no Barigui, eu quero ir ver eles pedalarem na rodovia, sim. eu quero parar ali no parque e ficar ali observando, sabe? Curtir a prova, ver a prova. Ver é uma novidade, né? Isso mesmo, ver o que fazem de diferente, o que né? É uma novidade. A gente vai lá para se divertir, né? Se divertir. Não, e legal essa questão assim de estar observando, né, também as tendências, né, ver o que tá, como é que estão trabalhando que tem de novo, né? Porque isso aqui movimenta. Eu vejo assim, as pessoas, ainda mais hoje com um monte de opção, os caras mudam rápido de ideia, né? Assim, as pessoas mudam, vou fazer aquela, depois não vou mais, entendeu? Não é difícil fidelizar, né? Mais difícil você fidelizar. E assim, o que a gente mais preza lá na Sports 360 é ouvir o atleta. Cara, então eu em todas as provas, por isso que eu gosto da 12 horas. Sim. A 12 horas. Você fica ali conversando com os caras. Né? A equipe ela monta a barraca da assessoria dela ali às 3 da tarde, às 4 da tarde. Cara, e os atletas chegam. E você conversa. Na 12 horas, ano passado, eu fiz 5. Então, no meio da madrugada, para passar o sono, né? Saí, rodei 2 voltas lá, fiz um 5. Porque, assim, cara, aí você conversa. Eu gosto nas provas de ir lá passar no meio do público, perguntar como que foi, o que foi legal. Porque, cara, é ali que a pessoa está sem filtro, entende? Porque você não pode se esconder. Você não pode, por exemplo, tirar o comentário da pessoa, né? A pessoa faz o post e tira o comentário. Você tem que deixar, você tem que escutar. E se você não fez direito, você tem que saber o que você não fez e melhorar. Sim. Então não adianta. Então é conversar. Conversar com a galera. Exatamente, isso que é o mais legal, né? Hoje tem essa possibilidade. Eu lembro até da Maratona do Litoral lá, eu lembro bastante, assim, que tava elogiando a organização bastante, assim, e a gente fica, até a gente que quando é uma novidade, você fica meio torcendo para que dê certo, né? Sim. E também, porque quem é atleta, né, torcendo, quem tá corredor, torcendo e também preocupado, pô, e se der alguma, não sei como é que né, como é que vai ser, nunca foi feita, que é uma novidade, né, cara, como é que você vai fazendo o teste, beleza, você falou, você foi lá, fizeram percurso, fizeram de bike até, né? Sim. E tudo. E é uma apreensão muito grande, assim, sabe? Uma primeira prova, que nem a gente fez uma maratona, levando o nome da Procorrer, levando o nome da ASICS como patrocinadora, sabe? A tua responsabilidade é muito grande. Então, essa semana que antecede é muito tensa, né? Sim. Sabe? Mas, assim, a gente se cercou, assim, de grandes profissionais, né? Na prova, tanto no percurso, né? Quanto na área médica, quanto na cronometragem. Cara, para que tudo corra bem, entende? Se você tem uma equipe grande, uma equipe boa,
cara, e todos se conversam, não tem por que dar errado, sabe? Exatamente, legal. Oi, como é que, pra gente tá quase terminando, hein, Daniel, como é que faz para conhecer melhor, saber o calendário de vocês, o que vai desse ano, quem quiser se inscrever também nas provas, participar, enfim, como é que faz para a gente, qual é o acesso mais fácil, assim, para quem? O mais fácil, né, o nosso site, né, do esportes360.com.br e no Instagram, né? Pode entrar lá no Instagram, no Esportes360, _ eventos esportivos, né? E tem lá, tem o WhatsApp ali para conversar direto. O WhatsApp cai direto aqui no meu telefone, então eu recebe pouca mensagem, então. Bastante mensagem. Mas assim, a gente vai respondendo dentro das possibilidades, todo mundo. Lá tem, né, o calendário com os nossos eventos aí. Temos grandes eventos. Esse ano tem o retorno do Cimentão, que é uma prova em Campo Largo. Uma galera tá esperando o Cimentão. Dia 31 de maio, né, as inscrições já estão abertas, então, com o Cimentão. Temos aí o circuito do SESI, que a gente está fazendo, o Paraná inteiro. Então, vamos ter provas Londrina, Maringá, Foz, Toledo, Francisco Beltrão, Campo Mourão, Ponta Grossa. Vamos rodar o Paranazão aí com provas aí, né? Legal, então, primeira já nesse sábado agora, noturno, né? Sábado agora, BPTran, primeira etapa do circuito da Procorrer, uma prova num percurso plano, né? E com uma expectativa aí com bastante gente, bastante atletas rápidos, equipes, corrida infantil, pessoal acima dos 60 a mais, vai ser... né? Essa prova, eu acho que é uma das provas onde a gente vai... eu estava vendo ontem a planilha de inscritos, a gente tem 27 deficientes visuais. Nossa, o número... Eu acho, né, que é a prova que mais vai ter deficientes visuais. Eles vão concorrer, não é que ele correu, vai ganhar, entende? Porque é bastante gente, sabe? É o grupo radar inteiro e todos os outros que vêm de região metropolitana. Então é bastante gente. Temos a categoria dos autistas, né? Quem quiser fazer a inscrição ainda pode fazer. Temos os transplantados, né? Os esse transplantado também, né? E todo mundo. Então todo mundo é bem-vindo, venham participar aí dos nossos eventos aí, a gente fica feliz. Que legal, valeu, gente, valeu, Daniel, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, e a gente se encontra, né, logo nos eventos aí. Sim. Estamos aí. Obrigado vocês que acompanharam o Comando Talks mais uma vez, um abraço pessoal aqui do MS Produções Artísticas aqui, valeu, gente, até o próximo episódio, obrigado.